Leitura do livro do profeta Isaías. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte, e enxugará as lágrimas de todas as faces, e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor o disse. Naquele dia se dirá: Este é o nosso Deus, esperamos nele até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. E a mão do Senhor repousará sobre este monte. Palavra do Senhor, graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus. Ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus respondeu: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem um banquete, não um banquete qualquer, mas o mais extraordinário que já viram. Mesas infinitas, carregadas de iguarias deliciosas, vinhos refinados, carnes suculentas, frutas exóticas. Um festim onde não há falta de nada, onde cada necessidade é não apenas satisfeita, mas superabundantemente preenchida. Esta imagem não é apenas um sonho gastronômico, mas uma profunda metáfora espiritual que perpassa nossas leituras de hoje. Isaías nos apresenta uma visão profética surpreendente. O Senhor dos Exércitos preparará para todos os povos, neste monte, um banquete de manjares suculentos. Notem a universalidade desta promessa. Não é apenas para um grupo seleto, mas para todos os povos. É um convite radical de inclusão, onde as barreiras são derrubadas e todos são convidados à mesa do Senhor. Mas este não é apenas um banquete físico. Isaías fala de algo muito mais profundo. É um banquete onde destruirá a morte para sempre. Pensem no peso dessas palavras. A morte, nosso inimigo mais antigo, aquele que nos separa dos que amamos, aquele que traz dor e luto, será completamente eliminado. Enxugará as lágrimas de todas as faces. Que promessa extraordinária de cura e restauração! E então chegamos ao Evangelho de Mateus, onde vemos esta promessa de abundância sendo parcialmente realizada em Jesus. Jesus está em um monte, cercado por uma multidão diversa. Pessoas trazendo os doentes, os aleijados, os mudos, os cegos. Todos são curados por seu toque misericordioso.
Observem como Mateus descreve a cena. A multidão admirava-se, vendo os mudos falarem, os aleijados curados, os coxos andando e os cegos a verem. É como se uma prévia do banquete messiânico de Isaías estivesse acontecendo bem diante deles. A restauração, a cura, a inclusão, tudo ali, manifestado na pessoa de Jesus. Mas o milagre não termina na cura. Vem então o famoso episódio da multiplicação dos pães. A multidão estava com Jesus há 3 dias, e todos estavam com fome. Os discípulos ficam preocupados. De onde poderíamos arranjar pães suficientes para saciar tanta gente no deserto? Jesus pega 7 pães e alguns peixes, olha para o céu, dá graças, parte os pães e os distribui. E milagrosamente, não apenas todos são saciados, mas ainda sobram 7 cestos cheios. 7, número da perfeição e completude na tradição bíblica. Este não é apenas um milagre de multiplicação, mas um sacramento de abundância. Jesus está demonstrando que no reino de Deus nunca há escassez. Onde o mundo vê limites, Deus vê possibilidades infinitas. Onde calculamos com lógica humana, Cristo opera com lógica divina de superabundância. Mas o que estas leituras nos dizem hoje? Como podemos entender esta promessa de banquete, de cura, de abundância em nossas vidas concretas? Primeiro, somos convidados a reconhecer nossa fome espiritual. Assim como aquela multidão no monte, todos nós temos fome. Fome de sentido, de propósito, de conexão verdadeira. O mundo oferece sucedâneos, consumismo, status, entretenimento. Mas Jesus oferece o pão da vida, algo que verdadeiramente nos sacia. Segundo, somos chamados a ver a presença de Cristo nos marginalizados. No banquete de Isaías, todos são convidados. No milagre de Jesus, os doentes, os diferentes, os rejeitados são trazidos para o centro. Onde estão os marginalizados em nossa comunidade hoje? Como podemos, como igreja, tornar nossa mesa tão inclusiva quanto a mesa de Cristo? Terceiro, somos desafiados a confiar na lógica da abundância divina, não na lógica da escassez humana. Quantas vezes olhamos para nossos recursos, financeiros, emocionais, espirituais, e pensamos não é suficiente? Jesus nos mostra que, quando colocamos o pouco que temos em suas mãos, Ele multiplica de maneiras surpreendentes. Quarto, somos convidados a ser participantes ativos neste banquete, não apenas consumidores passivos. Os discípulos não ficaram parados, eles distribuíram os pães. Da mesma forma, somos chamados a distribuir o amor, a cura, a esperança que recebemos. E por fim, somos lembrados da promessa última. Um dia, todas as nossas necessidades serão completamente saciadas. A morte será destruída. As lágrimas serão enxugadas. Viveremos em uma festa de comunhão e alegria que nunca terminará. Meus irmãos, hoje Jesus nos olha assim como olhou para aquela multidão faminta e diz: eu tenho compaixão desta gente. Ele vê suas lutas, suas feridas, suas necessidades. E Ele não apenas vê, mas age, transforma, multiplica. Que possamos today sair daqui não apenas alimentados, mas transformados. Não apenas saciados, mas enviados para saciar outros. Que nossa comunidade seja um reflexo daquele banquete celestial, um lugar de cura, inclusão, abundância e esperança. Que a graça de Deus os guie, os nutra e os transforme. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.